João 13, versículo 1 ao versículo 17. Diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, pela bênção, ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, de podermos ouvir a tua voz, de podermos aprender mais sobre ti, Senhor. Abençoa para a nossa vida, toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma o nosso espírito, que a gente possa, ó Deus, entender o que tu queres para nós, ó Deus. Tira qualquer distração, tira qualquer pensamento, ó Deus, de coisas que estão fora daqui. Que nesse momento, ó Deus, a gente possa unicamente ouvir tua voz e aprender mais de ti, Senhor. É assim que nós te oramos e agradecidos, e agradecendo, ó Deus, pela tua palavra e reverentes a ela, ó Pai, te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto é um texto muito conhecido por nós, né? O texto do lava-pés. Esse texto, todos nós em algum momento já ouvimos ou já vimos, ou assistimos alguma série sobre isso, enfim, todos nós já entendemos mais ou menos o que aconteceu aqui. A ideia é falar sobre sabedoria. A gente vê três coisas nesse texto muito interessantes. Jesus, ele lava os pés dos discípulos, mostrando que sabedoria está na humildade. Depois a gente vê Pedro sendo Pedro, né? Aquele Pedro que, não, você não vai lavar meus pés, não, agora lava minha cabeça também, lava meu corpo todo. E a gente vai tentar entender hoje que a sabedoria está no equilíbrio. E por fim, Jesus disse: olha, agora que vocês viram isso, obedeçam, sigam o meu exemplo e assim vocês serão felizes. E a gente vai encerrar vendo que a sabedoria está na obediência. Então a sabedoria está na humildade, no equilíbrio e na obediência. E aí eu queria falar sobre isso essa noite. 3 princípios para entender a sabedoria de um servo, tá? Então vamos começar com o texto? Fique com sua Bíblia aberta, a gente vai lendo aos versículos e tentando entender o que o Senhor tem para nós. O texto começa dizendo que um pouco antes da festa da Páscoa. Esse texto, gente, esse ocorrido, isso tudo sucede antes antes da morte de Cristo, antes da Páscoa, antes da paixão, antes do momento em que Jesus iria morrer na cruz. Então isso aqui antecede a cruz. Nesse mesmo jantar é o jantar da ceia, é o jantar onde Jesus está sendo traído. E aí ele diz assim: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado
todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa e aí se vestiu como um escravo. A Bíblia diz que ele tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. É muito interessante esse ato de Jesus. Só para a gente entender, no contexto judaico, naquele momento em Roma, existiam muitas estradas, né? Ali vivia-se a Pax Romana, um momento de maior ascensão do Império Romano, é chamado de a plenitude dos tempos. Então existiam muitas estradas, as pessoas andavam muito por essas estradas. Em detrimento de serem boas estradas, as estradas logicamente eram muitas de terra batida. Então as pessoas quando viajavam ou quando saíam de um lugar para outro, quando ela chegava na casa do anfitrião, melhor dizendo, era comum que já na entrada da casa tivesse uma bacia com água e uma toalha. E isso era para que os pés do visitante fossem lavados na entrada, já que eles sujavam muito no decorrer do caminho. Só que existia também uma outra cultura, a cultura de que os pés, gente, é o lugar mais sujo talvez do nosso corpo, né? Pé é um negócio muito feio, não é verdade? Muito sujo. Meu pé mesmo é horrível. É horrível, eu andava descalço lá em Patos, meus dedos são tudo torto. Sabe, uma coisa horrível. Eu lembro quando eu namorava, eu fiz, amor, meu pé é bonito. Ela fez, tu tá mentindo, amor. Ela fez, não, amor, você é todo lindo. Aí dia desse, a gente assistindo filme e tal, eu fiz, amor, meu pé ainda é bonito. Ela nunca foi. Eu, era só para pegar o boiunção aqui, né, que tu dizia essas coisas. Mas aí, a Bíblia fala sobre o pé, né? A Bíblia diz que os serafins, quando eles estão diante de Deus, na visão de Isaías, em Isaías 6, diz que eles com duas asas cobrem os olhos, com duas asas eles voam, e com duas asas eles fazem o quê? Cobrem os pés, né? Na visão de Sproul, parece que os pés é aquilo que nos coloca no chão, é aquilo que nos liga à terra, é aquilo que nos faz sujos com esse mundo. Então, nos pés, até simbolicamente nas Escrituras, representa muito da nossa sujeira. Então, naquele momento, naquela época em que era necessário que se lavasse os pés, só 3 pessoas lavavam os pés das visitas. O anfitrião nunca faria isso. Quem faria era o escravo, as crianças ou as mulheres, até pelo contexto, né, machista que existia naquela época e que infelizmente ainda existe hoje. Só que nisso, gente, a Bíblia diz que os apóstolos e Jesus chegam àquela residência para poder ceiar naquele lugar. E eu estou vendo a cena era a seguinte, todo mundo chega, não era a casa que provavelmente tinha um escravo, porque ninguém lavou os pés de ninguém, e quando não tinha ninguém para lavar, não tinha um escravo, não tinha uma criança, não tinha uma mulher, logicamente o menor do grupo faria isso. O menor do grupo faria isso. Então entra Jesus, passa lá do lado, tá a tapaué com água. Né? Jesus passa, logicamente não era ele que ia lavar os pés de ninguém, porque ele era o mestre, o Senhor, o Rabi. Né? E aí começa a passar os apóstolos. Entenda a tensão desse momento. Eles viram que ninguém lavou os pés deles. Eles estão vindo da Betânia, ou seja, eles vieram de longe, fizeram uma longa caminhada, os pés dele estavam só a graça, vão entrando no lugar que eles vão comer, e vocês sabem que eles sentavam com as pernas no chão, né? Não era cadeira não, para o pé ficar... O pé dele ficava do lado da mesa, a mesa era no chão, entendeu? Então estava tudo com os pés barrão, como a manhã diz, né? Tudo com os pés sujos, do lado da mesa, e aquela coisa constrangedora, eu não vou lavar o pé de ninguém não. Pedro olhou assim e falou, vou lavar nem a pau o pé de ninguém aqui. Né? Eu sou o maior dos apóstolos. E essa discussão entre os apóstolos já existia. Jesus em um momento chega, está os apóstolos tudo brigando, aí Jesus diz, vocês estão discutindo sobre o quê, meus filhos? É sobre a fome na África? É sobre a cura da AIDS? Não, Senhor, a gente está discutindo coisa muito mais importante. A gente está discutindo aqui quem é que vai sentar à tua direita no céu. E eu estou dizendo que sou eu. Né? Ou seja, já existia no colégio apostólico a ideia de quem entre eles é maior do que o outro.
E nisso eles entram naquele lugar, passam pela tapaué cheia d'água e ninguém pega a tapaué, meu amigo, para lavar o pé do outro. Cada um que se ache melhor do que o outro, cada um que se ache mais digno para não lavar o pé do outro. E nisso está aquela coisa tensa, poeira subindo em cima do pão, os pés batendo assim, subindo poeira em todo canto. Eles naquela tensão, vai tu, não vou nada, né? Pau, vai tu. Aquela coisa gospel, né? Aquele momento da ceia do Senhor. Jesus se levanta, passa no meio de todos eles, pega a bacia com água, pega uma toalha, tira a sua capa, ou seja, ele se veste como um escravo, né? O escravo que andava sem a capa, amarra uma toalha na cintura, ou seja, mais diarista é impossível, entendeu? Se fosse uma mulher amarrando aquela camisa aqui, que dá um nó e fica, tá entendendo? Entenda, ele se vestiu como um escravo, gente, isso era por demais indigno. Isso era culturalmente, gente, por demais humilhante. Jesus coloca uma toalha em sua cintura, abaixa-se diante dos pés dos apóstolos, sujos, derrama água sobre os pés dos apóstolos, limpa e depois enxuga com a toalha que está na sua cintura. Esse ato, gente, de Jesus, ele não é um ato muito simples, não é só o fato de lavar os pés. Jesus lavou os pés também, e ele já sabia, o texto começa dizendo, ele lavou os pés de quem? De Judas, que a Bíblia diz que o diabo já tinha colocado no coração de Judas para traí-lo. Jesus, porque, gente, lavar os pés de alguém que nos ama é difícil, mas ainda é mais fácil do que lavar os pés do traidor. E a Bíblia diz que é muito fácil amar os nossos amigos. A gente tem que amar quem? Amar os amigos, gente, qualquer agnóstico, ateu, qualquer ímpio faz. O nosso desafio é amar os inimigos. Não é apenas se humilhar diante de quem nos ama, é se humilhar diante de quem nos odeia ou nos trai. Tem mais. A Bíblia também é clara em dizer que Jesus ali já tinha conhecimento que Deus o entregara os domínios sobre todo o mundo, sobre todo o universo. Naquele momento, gente, a pessoa detentora de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, de todo o domínio sobre o universo chamava-se Jesus. Jesus era o detentor de todo o domínio sobre o universo, diz o texto que a gente leu. E mesmo sabendo que era o dono do ouro e da prata, o dono sobre todos os impérios, Jesus se humilha e lava os pés dos seus apóstolos. Isso tem muito a ver com a nossa vida, porque é engraçado, né? O cara compra uma casinha nova, já humilha a galera do aluguel. Você está no aluguel ainda? Já humilha a galera do Minha Casa Minha Vida, minha casa para o resto da minha vida pagando. Né? Acaba, compra um carrinho novo, já esnoba os Fusca. Pia amor, Fusca feio da bexiga, né? A gente é assim, a gente ganha um negocinho, rapaz. Meu Deus, segura o cara. Foi promovido, o salário é o mesmo. Porque tem gente que faz isso, né? E agora, tu é o quê? Agora eu sou gerente. Ganho a mesma coisa, mas sou gerente, sou melhor do que os outros agora. Né? Jesus ali, gente, ele era o dono do universo. Jesus ali era o detentor de todo o poder, de toda a glória. E não tendo por usurpação, gente, ainda ser igual a Deus. Porque disso tudo, o fato de se humilhar, de lavar os pés, de se vestir como um escravo. Um escravo, gente, que ninguém olha para escravo. Eu lembro uma vez que um pastor foi pregar aqui, ele já foi fazer missão em outro lugar. Era recém-chegado aqui na Cidade Viva, e ele pediu para eu me vestir de mendigo. E vim vestido de mendigo aqui para a igreja. E eu vim. Eu lembro que eu parei ali no aeroclube, desci do carro, todo sujo. E era engraçado que eu já conhecia algumas pessoas na igreja. E eu sentei, eu lembro desse bloco aqui, no meio aqui. Acabou o culto, ninguém falou comigo. Ninguém sentou. Não é que ninguém sentou do meu lado. Ninguém sentou na minha fileira. Era uma coisa assim, um culto cheio e minha fileira vazia. Quando deu assim, do meio para o fim da pregação, um desavisado, eu acho que não me viu, sentou na última cadeira da minha fileira.
E eu terminei o culto sentado no meio com a última pessoa na fileira. Isso é porque a gente não enxerga os mendigos, a gente não enxerga o pobre. A gente não fala mais com o porteiro do nosso prédio, a gente não fala com o gari da nossa rua. A gente se acha melhor que nossa secretária, você não dá bom dia para ninguém. Ah, Tiago, é só um bom dia? É não, gente. É porque as posses, o ter, o status social parece que começa a nos colocar acima dos outros. E Jesus, gente, Jesus não é que ele apenas lavou os pés, não é que ele apenas se vestiu de escravo, não é que apenas ele lavou os pés do traidor, não é que apenas ele sabia que era o dono do universo, mas mesmo assim se humilhou e se ajoelhou diante de pés sujos dos apóstolos hipócritas. A questão, gente, é que Jesus é Deus. A questão é que em Gênesis 1, quando diz que Deus criou os céus e a terra, ali existe a unidade da Trindade. Ali não era apenas o Deus Pai criando, ali era o Deus Filho também. Jesus não surge 2000 anos atrás. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus era antes de Abraão. Jesus é eterno. Jesus estava com Deus quando foi dito assim: façamos, Santíssima Trindade, façamos o homem à imagem e semelhança. Jesus é Deus. Mas como diz Paulo em Filipenses, não tendo por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de sua divindade e tornou-se homem. Esse, gente, foi o maior ato de humilhação. Não existe degrau mais alto de se cair do que o de ser Deus e se tornar homem. O maior degrau, a maior queda de status que alguém já sofreu no universo foi que o nosso Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de sua divindade e se fez homem. Esse é o cristianismo. A nossa fé é a fé em um Deus que se humilhou a ponto de ser igual a nós. Deus se humilhou, a encarnação é um ato de humildade. A encarnação é um ato de humildade, gente. A encarnação é o ato de perder aquilo que se tem. A gente perde uma gratificação e está morrendo, meu Deus do céu. A gente vende um carro e se acha que parece... Ai, meu Deus, que vida difícil. Por quê? Porque eu tinha 2 carros, agora tenho um. Jesus, vou orar por você, né? A gente, porque às vezes cai de um status determinado para outro, a gente já começa a se martirizar. Gente... Quem mais perdeu o status foi Deus, que se fez homem. Ele não se fez qualquer homem. Ele se fez um homem judeu, em uma sociedade em que os judeus não eram nada. Ele não se fez apenas homem e judeu, ele se fez um homem judeu e pobre. E muito pobre. Em uma família, gente, que seu pai falecera, em que ele teve que sustentar a sua casa. Jesus, a própria encarnação de Jesus, ela representa humildade. Muita gente está pronta para subir na vida. Eu queria saber se você está pronto para cair na vida. Porque eu vejo as igrejas falando muito que você vai subir, você vai crescer, você vai vencer, você vai chegar lá, você vai subir esse degrau, você vai ser promovido. E tudo isso é bênção, e Deus pode fazer tudo isso na nossa vida. E a gente pode honrar a Deus em tudo isso. Mas muito mais difícil é honrar a Deus nas quedas. É honrar a Deus quando Deus nos tira lá do 7º andar e nos coloca no 1º andar da vida. É quando você anda de carro e agora tem que andar de ônibus. É aqui que a gente precisa honrar a Deus e é aqui que a gente precisa ver se nós temos a humildade de Jesus. De sermos iguais a Jesus. A gente às vezes está pronto somente para ganhar. Muitas vezes a gente não está pronto para perder. E sabe por quê? Porque somos soberbos. Jesus nos ensina que o princípio da sabedoria é o princípio da humildade. Vamos seguir? Vamos ver agora, aprender com Pedro. No versículo 6, diz que Jesus estava enxugando os pés de todos os apóstolos, mas ele chega no nosso querido Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora, Pedro. Calma, Pedro. Você não está entendendo o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro, a NVI traduziu bem esse versículo. Ela diz assim: Pedro disse: não, nunca lavarás os meus pés. É uma dupla negativa. Realmente no grego é assim:
não, nunca lavará os meus pés. É mais ou menos se ele tivesse assim, Jesus, nem com minha avó morta você lava meus pés. Lá em Patos tudo é a pobre da avó morta, né? Jesus está repreendido, você nunca, nem por cima do meu cadáver você lava meus pés. Jesus está amarrado em nome de Jesus, de tu mesmo. Que o Senhor não lava meus pés. Foi uma dupla negativa. Não, Jesus, nunca lavará os meus pés. Aí Jesus diz assim, se não lavar, você não tem parte comigo. Não, Jesus, pode lavar a cabeça. Lava, não, então não lava só os pés. Lava também minhas mãos, lava minha cabeça. Né? Pedro sendo Pedro, né? Tem um filósofo chamado Aristóteles, né? Ele faz um livro sobre ética. A ética é um discípulo dele que era Nicômaco, né? Ética Nicômaco. E Aristóteles ele tem um princípio da justiça que eu acho muito interessante. Ele diz que a justiça está no equilíbrio. E a Bíblia traz isso muito perfeitamente, né? Aristóteles diz que, por exemplo, qual a forma certa de lidar com dinheiro? Você tem dinheiro. A forma certa é você não gastar dinheiro por nada. É aquele cara mão de vaca, muquirana. Sabe como é mão de vaca? É aquele que pula com a aspirina dentro da piscina, não sai uma bolha. Né? Aquele que é amarrado assim, ó. Ou, se você tem dinheiro, o jeito certo é você ser pródigo, é você gastar tudo que tem. Não, nem ser mão de vaca, nem ser pródigo. A gente precisa ter equilíbrio. Então, muita coisa no cristianismo, gente, está no equilíbrio. Existe muita sabedoria em ser uma pessoa equilibrada. Pedro não era assim. Você vai ver a história de Pedro é sempre dessa forma. Não, Senhor, nunca lavará os meus pés. Não, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então lava tudo aqui, me dá. E Pedro pula na bacia, molha tudo. Né? Pedro era assim. A Bíblia diz que uma vez Jesus chegou para os discípulos e disse, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí o povo, uns dizem que tu é Elias, não sei o quê. Elias. Diz que Pedro chega e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito do Senhor. Pedro faz aleluia. Aí Jesus disse, eu terei que morrer. Aí Pedro diz, nunca deixarei. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Pedro consegue, em 10 segundos, ser iluminado pelo Espírito Santo e 10 segundos depois consegue ser usado pelo diabo. É um recorde. Tem gente que é assim na igreja, tem gente que vive de extremos. Né? Eu acho que a falta de equilíbrio, né? Tem gente que é assim, está na igreja. Né? Tem gente que é assim, eu vejo na igreja, está aqui, ó, louvando, chorando assim, ó, tchá, no louvor, essa coisa linda, chorando, caindo no chão, né? Coisa maravilhosa, chega em casa, 10 versículos por dia, parece o aplicativo da Bíblia, o Facebook dele. E tome versículo, e Deus é bom, aí aparece nos ministérios, chega na conexão, que é um milagre, mas vai para a conexão. Rapaz, dá uma semana, está postando as músicas de Wesley Safadão. É incrível, é um recorde assim, consegue estar ou o 8 ou é 800, não consegue chegar, não é equilíbrio. Pedro era assim, Pedro vê Jesus andando nas águas, faz, eu quero, Jesus deixa eu ir, eu estou na frente, eu sou da vez, né? Vai Pedro, dá um passo, dá certo, dá um segundo passo, que coisa linda, no terceiro passo vem as ondas, Pedro começa a afundar. Jesus, me tira daqui, eu quero sair daqui. Isso é assim era Pedro. Pedro chega para Jesus e diz, Jesus, morrerei por ti, Jesus. Aí Jesus diz, que horas, Pedro? Jesus está assim por 1 da manhã. O galo vai cantar, tu já vai me negar 3 vezes. Ô Jesus, mas só tem 3 horas. Pois é, se fosse mais, se o galo demorar mais um pouquinho é 4, meu filho. Né? Passa um tempo, Pedro está lá. Você é discípulo de Jesus. Jesus com J? Né? Com J é Jesus? Né? Pedro, gente, tem uma experiência fantástica, né? Porque existia muito preconceito entre judeus e gentios. Era meio assim, João Pessoa, Campina Grande, entendeu? Aí tinha os judeus e os gentios, né? O Espírito Santo já tinha vindo sobre os judeus. Mas Pedro achava que o Espírito não viria para os gentios, porque ele tinha preconceito com os gentios.
Só que tem um momento com experiência maravilhosa, sabe? Pedro tem uma visão, ora com os irmãos, o Espírito Santo vem sobre uma família de pessoas gentias, né? De gentios. Então, aquilo é um momento maravilhoso. Pedro experiencia o Espírito Santo vindo sobre os gentios. E ali era para ele entender que gentio e judeu eram iguais. Só que aí tem um momento depois que está Pedro com Paulo e um bando de gentio. Eles estão lá conversando, aí chegam os judeus na festa. O que é que Pedro faz? Espera aí, gente, eu vou ficar aqui, viu, bem rapidinho. E fica perto dos judeus para que os judeus não o vissem perto dos gentios. Paulo chama Pedro e faz: Pedro, vem cá. Vem cá, Pedro. Você está sendo preconceituoso, cara. Olha o que é que você está fazendo. Você estava com a gente quando não tinha os judeus. Quando os judeus chegam, você vai para os judeus. E esquece da gente. Nisso tudo, gente, eu gosto muito de Pedro, sabia? Porque se a gente for estudar assim, tem livros muito bons sobre esse temperamento de Pedro, né? Essa coisa de pessoas que são apaixonadas demais. E pessoas apaixonadas demais. Ou elas estão lá no 800, ou elas estão no 8. Né? Só que não existe muita sabedoria nisso, gente. A sabedoria está no equilíbrio. A sabedoria está no meio termo. A sabedoria está em saber entender o que Deus quer para você. E a gente ser firme nisso. Pedro, ele peca porque ele peca em dois extremos muito perigosos. Dois extremos muito perigosos. O primeiro extremo de Pedro é uma autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? Porque eu sou o mais pecador de todos. Ai, meu Deus, como é difícil, eu sou tão santo. Você vê, eu só uso calça, eu sou santo demais. Né? Só uso saia e não rapo o sovaco. Sou santa demais. Sabe? A Bíblia diz, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, preciso lavar os seus pés. Veja, Jesus está dizendo: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Né? Você não está entendendo agora, mas uma hora você vai entender. O que é que Pedro faz? Nunca lavará os meus pés. Por quê? Porque ele queria mostrar aquela aparência de santidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Paulo fala em Colossenses 2, lá no final de Colossenses, ele diz que essas pessoas que vivem santidade na base do não toque, não manuseie, não faça isso, não vá para ali, sabe? Não coma acarajé, que é consagrada a Satanás. Sabe? Não ouça essa música, não faça isso aqui, não faça não. Paulo diz que isso não passa de falsa sabedoria, pretensa religiosidade. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. O que Pedro tem ali, gente, não é humildade. O que Pedro tem ali é a falsa humildade. A falsa humildade de dizer assim: esses pecadores aí deixaram Jesus lavar os pés. Jesus, eu nunca deixaria o Senhor fazer um negócio desse. Isso em algum momento é humildade, gente? Não! Isso é um momento em que pessoas, através da sua religiosidade, querem mostrar que são melhores do que os outros. É quando eu uso a santidade apenas para mostrar para os outros que eu sou mais santo que eles. Isso era o que fariseus faziam. É quando a minha santidade ela não está no meu coração, a minha santidade ela não está na minha mente. É quando a minha santidade está somente visível para que os outros vejam e percebam como eu sou santo, como eu sou uma pessoa caridosa, como eu sou uma pessoa pecadora. Na verdade, você não está dizendo isso. Na verdade, Pedro não estava dizendo isso. Jesus disse: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Gente, ninguém precisa se humilhar para ser humilde. Por que Jesus precisava lavar os pés de Pedro? Imagina, você sai daqui agora e diz: eu preciso ser humilde. Aí você pega um pão, vai dar para o mendigo faz: não estou com fome não. Não, mas agora eu tenho que lhe dar, porque eu tenho que ser humilde. Você tem que comer esse pão. Né? Isso não existe, ninguém precisa se esforçar para ser humilde. Mas Jesus, ele precisava lavar os pés dos discípulos. Por quê, gente? Porque existia um significado espiritual ali. Jesus não estava lavando o pé, gente. Quando a gente vai em João 3, que Nicodemos disse: o que é que eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus? Jesus disse: você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz o quê? Peraí, quer dizer que eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Não! O novo nascimento, ele é físico ou ele é espiritual, gente? Espiritual. Em João 4, Jesus chega para a mulher samaritana e diz: olha, se você beber da água que eu lhe der, e a água que vem da fonte da vida, você não tornará a ter sede. A mulher diz o quê? Então me dá dessa água, porque aí eu não preciso mais vir no poço pegar água. Mas essa água, gente, era uma água física ou era uma água espiritual? Era espiritual.
Quando Jesus diz em João 6, ele fala sobre o alimento espiritual, o alimento que pode saciar a nossa fome, é físico ou é espiritual? É espiritual. Quando Jesus lava os pés dos apóstolos, não é apenas um ato físico, ele não está somente tirando sujeira dos seus pés, ele está ilustrando para o que acontecerá na cruz. Na cruz, Jesus não lava somente os nossos pés, Jesus lavou o nosso coração. O sangue de Jesus é um ato espiritual sobre nós. Um dia, em algum momento da sua história, Jesus lavou os seus pés, Jesus mudou a sua história, Jesus transformou a nossa vida. Jesus não lavou somente os meus pés, Jesus apagou o meu passado, mudou minha história, limpou o meu coração, me deu uma nova vida, me deu a água que não tenho mais sede, me deu um pão, gente, que eu não tenho mais fome. Esse mundo não mata a minha fome, a água desse mundo não mata a minha sede. O que eu quero, o que eu preciso é andar com os pés limpos, limpos por Jesus, que não lavou somente os meus pés, lavou o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Jesus lavou meu coração, eu tive uma experiência com Ele. Por isso que Jesus disse: Pedro, deixa de ser religioso, rapaz. Deixa de querer ser melhor do que os outros. Deixa de querer ser melhor do que os outros com falsa santidade. Isso é falsa santidade, gente. Mas Pedro tende para o outro extremo. Quando Jesus disse: eu preciso lavar, e Pedro disse o quê? Então lava minha cabeça, lava minha mão, lava tudo. O que é isso? Isso é espiritualidade, gente? É não. Isso é porque ele está dizendo assim: tem que lavar? Então lava mais que o dos outros aí. Está lavando só a mão, os pés dos outros? Então eu quero mão, pé, eu quero o serviço completo, barba, cabelo e bigode. Sabe o que é? Isso é humildade? Não. Isso é soberba espiritual. É a pior soberba que existe no mundo. Tu tem dom? Eu tenho 3. Tu está em 2 ministérios, eu estou em 4. Tu veio para o culto sábado, eu vim quarta, sábado, domingo, quinta. Ainda fiz um culto em casa. Toma. Crente meia boca. Lavou só teus pés? Pois lavou meu corpo inteiro. O que é isso, gente? Isso é soberba. Isso é a pior soberba que tem, é soberba espiritual. É quando eu quero ser melhor do que você. É quando sabe? E a gente vive muito isso. As pregações são assim. Você não pode ser ordinário, você tem que ser extraordinário. Você tem que estar acima, você tem que estar em outro nível. Você tem que chegar além, você tem que ir além. E é um além que não chega, meu amigo. Isso foi me dando uma agonia. Eu, pobre coitado, e eu fico naquela angústia, naquela cobrança. Eu tenho que ir além, eu tenho que chegar além, eu tenho que fazer, tenho que entrar em uma outra dimensão espiritual. Eu tacar a bexiga, negócio difícil. Não, você não pode ser, sabe? E eu comecei a viver uma cobrança na minha vida espiritual, porque hoje tudo é assim. Não, você tem que ir além, você tem que ir lá, você tem que lavar o corpo inteiro. Eu não quero água só até aqui, eu quero me banhar todinho. Meu Deus do céu, e eu parei um pouco nesses dias e pensei que cristianismo é muito mais simples que isso, gente. Deus não quer esses negócios, não. Quem disse que eu tenho que ser extraordinário? Eu sou um nada. Eu sou um ordinário mesmo. Eu estava vendo a história de Spurgeon, um dos grandes, o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores da história. Spurgeon, ele teve uma igreja de 10.000 pessoas, 2 séculos atrás. E em um dos seus cultos, em um dos cultos em que ele pregava, alguém gritou fogo, a igreja inteira saiu correndo e 16 pessoas morreram, dentre elas crianças. Spurgeon saiu nos jornais como causador daquelas mortes e tal. E aquilo quase destrói o ministério de Spurgeon. Desde então, Spurgeon sofreu com depressão o resto da vida. Mas teve uma frase de Spurgeon que eu amei, que ele disse assim: por 30 anos preguei todos os domingos na minha igreja. E nunca esquecerei daquelas pregações, assim como nunca esquecerei das minhas dores de barriga nos domingos de manhã. Aí eu chorei, porque é minha vida. Né? Porque eu vejo esse povo tão extraordinário aí pregando e fazendo as coisas. Pois se você disser assim, o pastor Sérgio disse: Tiago, tu vai pregar domingo. Eu já pedi ao pastor Sérgio: rapaz, me diga na sexta. Porque ele me diz na segunda, aí a dor de barriga começa na segunda, entendeu? Aí eu começo a sofrer, começo a ficar angustiado, acordo de madrugada, aí vou orar,
Aí fico lendo a Bíblia, sabe? Aí fico sofrendo, fico ansioso, angustiado, e é tanta coisa. E eu ficava me cobrando com isso. Jesus, lava aqui o copo todinho. Eu tenho que ser extraordinário, eu tenho que chegar em outro nível, eu tenho que chegar em outra dimensão, eu tenho que... Sabe? E eu comecei a entender que a vida com Deus é uma vida muito mais simples. Deus não nos chamou para ser extraordinário, não. Você que se cobra porque tem que ter uma vida de oração extraordinária, devocional extraordinária. A gente tem que ter uma vida com Deus. E simples. Deus me chamou para ter uma família simples como eu tenho. Deus me chamou para ter uma vida simples como eu tenho. Deus me chamou para ter um emprego simples como eu tenho. Deus me chamou para ter um ministério simples como eu tenho. E Deus me chamou para ser essa pessoa que antes de pregar tem dor de barriga como eu sou. Porque eu sei que eu não sou nada. E eu sei que se tiver alguma coisa extraordinária no meu ministério, vai ser porque eu sirvo um Deus extraordinário. Mas nunca vai ser porque eu sou extraordinário. Porque eu não passo de um ordinário que foi lavado os meus pés. Entendeu? E a vida com Deus, gente, é muito mais simples do que a gente pensa. Você não precisa ser 800, não. O problema de quem vive no 8.800 é porque ele sabe que não consegue manter a vida a 800. E aí, quando ele chega na metade do caminho, ele acha que já está desviado, aí vai para o 8. Frustrado. Frustrado por frustração de pastor, que diz que você tem que viver no 800. Enquanto vivemos nessa carne, gente, e formos pecadores, iremos sofrer com os males da nossa carne, iremos sofrer com as limitações do nosso corpo, até o fim da nossa vida. Você não precisa ser 8 nem 800. Você não precisa ser, sabe? Você só precisa ser servo de Deus, ordinário do jeito que você é, mas servindo a um Deus que é extraordinário. Para encerrar, é interessante que Jesus ele termina tudo isso e ele diz, olha, vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor. Mas assim, vocês serão felizes se vocês me obedecerem. Se vocês seguirem o meu exemplo. O que Jesus fez, gente, ele fez pelo exemplo. Ele chega até a dizer, olha, o servo não é maior do que o Senhor. Porque a Bíblia, ela traz hierarquias, e a Bíblia respeita hierarquias. O nosso Deus, ele respeita hierarquias. E ele disse que o cidadão tem que ser submisso ao Estado. Ele disse que os filhos têm que ser submissos aos pais. Ele disse que os empregados têm que ser submissos aos empregadores. Ele disse que a esposa tem que ser submissa ao marido. Só que nessas lideranças que Deus instituiu, ele não instituiu lideranças opressoras. Ele instituiu a liderança que ele mesmo teve como modelo. A liderança onde, em detrimento dele ser mestre e senhor, em detrimento dele ser o Deus do universo, ele se humilhou e lavou os nossos pés. A verdadeira liderança de Deus, que Deus tem para nós, é que o líder, ele antes de tudo, ele tem que ser servo. E se nós formos servos e se nós obedecermos, a Bíblia diz que nós seremos felizes. Existe muita felicidade quando a gente exerce liderança servidora. Essa semana aconteceu um negócio interessante. A banda já pode subir? E eu sou aqueles pais meio neuróticos, assim, que de madrugada eu acordo e vou ver Bela. Na verdade, eu tenho acordado muito de madrugada. E toda vez que eu acordo, eu aproveito e vou lá ver se ela não morreu. Como todo pai faz, né? Ele vai já pensando assim, morreu, né? Aí eu vou, fico olhando assim se a barriga sobe, se está respirando, né? E como Bela tem um bucho muito grande, é fácil ver, graças a Deus. A bichinha faz vulpo, aí eu pronto, já sei que está viva, né? Em uma dessas noites que eu fui fazer o diagnóstico dela, eu toquei nela e vi que ela estava com febre. Rapaz, eu me desesperei, né? SAMU, né? Amor, acorda, Bela está com febre, meu Deus do céu, Jesus, vamos orar. Nesse desespero todo, minha esposa pega o remédio, dá um analgésico a ela, dá um antitérmico a ela, fica lá abraçada com ela, a menina vai dormindo, e eu penso, né, a casa estava uma bagunça, gente, uma bagunça. Sabe assim, quando a casa está uma bagunça mesmo, que a gente só ia arrumar no fim de semana, mas aí a casa estava muito bagunçada, e eu imaginei, né, minha filha vai ficar doente, meu amor vai ter que ficar em casa com Bela, e essa casa bagunçada desse jeito. Como eu não consegui dormir, porque Deus assim me deu uma bênção. Se eu acordar de 2 da manhã, eu não durmo mais. A hora que eu acordar, não dormirei mais, né? Então, nesse dia era 2 da manhã. Eu falei, rapaz, sabe o negócio? Dai vai ficar aqui com Bela e vai ficar nessa casa suja, vai ser ruim para ela. Eu vou arrumar a casa.
Aí eu peguei, arrumei assim, tirei as coisas de cima da mesa, da cadeira, aquelas coisas que o homem sai deixando as coisas no meio da casa, né? Aí arrumei tudo, foi 1 hora. Aí depois fui varrer a casa e espanar os móveis. Aí pronto, fez tudo, 1 hora. Aí depois fui passar o pano, passei o pano e tal, a coisa foi ficando bonita. Depois fui para a cozinha, dei o grau na cozinha, lavei a louça, enxuguei, guardei e lavei o fogão. Meu amigo, uma diarista não faria melhor, né? Quando acabou assim que deu 5h30, é o horário que minha academia abre. Você notou que eu estou malhando, né? Faz uma semana. Eu falei, rapaz, já vou malhar. Porque para aguentar o dia, né? No jorrão, disso tudo de ter acordado tão cedo. Já fui malhar, já voltei no gás. Mas voltei, né? Sabendo que ia encontrar minha filha doentinha, minha esposa lá cuidando dela. Rapaz, quando eu chego, tá a Daiane lá toda bonita, tomando café. Toda arrumada já para o trabalho. Bela dando tchau para todo mundo. Maior sorriso. Eu falei, cadê a desgraça? Falei, amor, e aí? Ela fez, amor, tá bem, era só dente mesmo. De vez em quando ela tem essas febrinhas pelo dente. Mas eu já acho que é uma catástrofe, né? Por isso que, enfim. Não, é só o dentinho mesmo. Quer dizer que ela vai para o berçário. Vai, amor, ela tá bem. E tu vai trabalhar? Eu fiz, Aí na minha cabeça eu fiz, e a casa que eu arrumei? Pai, no meu coração eu fiz assim, eu quero R$100 pela diarista aqui que eu fui. Sabe, na minha cabeça eu queria começar a jogar tudo e sujar tudo. Rapaz, fiquei indignado com aquilo. Aí eu fiz, amor, eu arrumei a casa todinha. Ela fez, foi, amor. Amor, você é tão maravilhoso. Rapaz, eu estava tão cansada, meu amor, para ter que arrumar essa casa e tal. E você foi, fez tudo isso. Eu fiquei tão feliz. Obrigado, meu amor. Você é um homem de Deus. Aí eu... Pá. Aí eu fiz, amor, que é isso? Você sabe que eu fiz isso porque Deus me colocou na sua vida para ser um servo de Deus para você. Menina, ela ficou galega, viu? Quase que ela venha cá e me possua, né? Foi um negócio assim. Mas por uma semana, rapaz, essa mulher só ri para mim. Só ri. Eu faço as besteiras que foi ela. Tá? E aí eu entendo uma coisa, eu entendo que realmente, quando a gente serve ao outro, quando a gente se humilha, sabe? Quando a gente serve, há felicidade. Por isso que Jesus diz que seremos felizes se seguirmos o seu exemplo. Eu acho que muitos dos problemas que a gente tem na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, é porque muitas vezes a gente quer ser líder, mas a gente quer ser líder somente que manda. E a gente é muito pouco líder que serve. Se a gente servir mais. E para o marido é mais interessante, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja. E Jesus lavou os pés da igreja. Então, maridos, nossa função é sermos pastores da nossa esposa, é sermos líderes da nossa casa. E líderes da nossa esposa, mas líderes que lavam os pés delas. Fala, gostou, né, irmão? Que a gente possa lavar os pés dos nossos filhos, que a gente possa lavar os pés dos nossos empregados, que a gente possa lavar os pés de todos aqueles que Deus nos colocou para liderar. Porque a verdadeira sabedoria, gente, está na humildade, está no equilíbrio e está na obediência. Que Jesus nos abençoe. Amém?